Sabe quando a gente pensa em inteligência artificial, o que geralmente vem na cabeça? Um Google superpotente? Talvez. Mas e se a gente começasse a pensar na IA não só como uma ferramenta, mas como um parceiro de conversa? Vamos explorar essa ideia hoje, começando com um conceito bem curioso, o de gerador doméstico de respostas. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear num artigo bem interessante do Demi Gettico que sai no jornal O Estado de São Paulo. Ele nos dá, sabe, um novo vocabulário para a gente entender essa tecnologia que já está no nosso dia a dia e que tem um impacto gigantesco, especialmente para os mais novos. Tá, vamos direto ao ponto. A grande questão que o autor coloca na mesa é a seguinte: quando a gente pergunta algo para uma IA e ela responde, o que é que ela está entregando de verdade? É um fato? É uma informação pura e simples? Ou é alguma outra coisa? Para a gente conseguir desembolar essa ideia, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de gerador doméstico. Depois, a gente mergulha na ideia da biblioteca de Babel digital e vê como a informação pode ficar vulnerável. Daí, vamos ver se existe um consultor na IA e, por fim, como é que a gente faz para navegar nesses novos labirintos. Bora lá então. Primeiro ponto, o gerador doméstico. É exatamente aqui que a nossa forma de ver a IA já começa a virar de cabeça para baixo. A gente para de olhar para ela como uma calculadora e começa a enxergar como um interlocutor. Então, o que seria esse gerador doméstico de respostas? Pensa assim, não é um sistema que só encontra uma resposta que já existe em algum lugar. Ele formula a resposta. Quando a gente faz uma pergunta, a IA age como alguém que conversa com a gente, escolhendo um caminho específico, dentro de vários possíveis e sempre guiada por seus filtros e regras internas. E aqui está o pulo do gato. A resposta que a gente recebe não é um dado bruto, um fato puro. Na verdade, ela é o resultado de uma escolha. Uma escolha bem articulada, que só convincente, mas no fim do dia, ainda é uma escolha feita pela máquina, com base em como ela foi programada para pensar. E essa ideia de escolha nos joga direto para uma analogia literária que é, sensacional. A biblioteca de Babel digital. A lógica aqui é que ter acesso a absolutamente toda a informação do mundo pode, ironicamente, acabar sendo o mesmo que não ter informação nenhuma. E aqui o autor faz uma distinção bem importante. Pensa assim, de um lado, a gente tem a IA como uma máquina isolada, que bebe de uma fonte de dados fechada, controlada. As respostas são até mais consistentes, mas bem limitadas. Do outro lado, a gente tem a IA conectada na grande biblioteca pública que é a internet, com todos os seus fóruns, debates, boatos e muito ruído. Ela fica mais informada? Fica, mas ao mesmo tempo fica muito mais vulnerável. E essa ideia toda fica perfeita nessa frase aqui, inspirada na obra do grande Jorge Luiz Borges. Ter acesso a tudo, a um volume de dados infinito e sem filtro, é como não ter nada. A informação simplesmente se perde no meio de tanto barulho. E é aí que a gente vê uma diferença gigante. O conhecimento humano, como a gente conhece, é construído devagarinho, sabe? É decantado, renovado, com a ajuda da escrita, dos livros, da curadoria. Já a IA, ela é alimentada com um volume absurdo de informação sem critério. São processos totalmente diferentes. E, claro, com resultados bem diferentes também. Certo. Então, se a IA está bebendo dessa biblioteca infinita e meio caótica da internet, qual a consequência disso? Bom, o autor usa uma palavra ótima. Ele diz que as respostas da IA podem literalmente murchar. Vamos pensar no ciclo de vida de uma resposta da IA. Funciona mais ou menos assim, Primeiro, ela gera a resposta com base no que sabe naquele momento. Mas o mundo real não para, ele muda. O contexto evolui. Com o tempo, aquela informação original vai esmorecendo, vai perdendo a força. E no fim, a resposta que um dia foi super útil se torna ineficaz ou, pior, simplesmente errada. E aí a gente chega num paradoxo danado, né? Essa conexão em tempo real da IA com o mundo é a sua maior força, porque ela está sempre aprendendo. Mas é também a sua maior fraqueza, porque a base onde ela constrói as respostas é super instável e pode ficar velha de uma hora para outra. E aí, se as respostas são tão frágeis assim, o que a gente faz? É aqui que entra a busca por confiança e o que o autor chama de o consultor na IA. A pergunta que não quer calar e que surge naturalmente é essa. Se as respostas podem murchar, como é que a gente pode construir um sistema em que dê para confiar? Como garantir que a informação que a gente recebe da IA é segura, é precisa? O autor apresenta 2 alternativas e, olha,
As duas são bem complicadas. A gente poderia ter tipo um consultor dentro da própria IA, um sistema que checa os fatos, ou, outra ideia, uma identidade digital universal para todo mundo para autenticar quem está falando o quê. Mas qual é o problema? As duas soluções criam uma tensão gigantesca com a nossa privacidade. E o risco fica ainda maior quando a gente pensa na IA educando crianças, com a responsabilidade dos pais sendo, aos pouquinhos, transferida para uma máquina. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega na parte final, navegando os labirintos. O ponto aqui não é sobre achar uma solução tecnológica perfeita, mas sim sobre a gente entender qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade nessa história toda. O que o autor deixa bem claro é o seguinte: essa busca por uma IA que seja perfeitamente previsível, que nunca erre, não vai resolver o problema de verdade. Tentar eliminar o imprevisível é, no fundo, uma batalha perdida. E para fechar o raciocínio, o autor usa uma metáfora que, olha, é de arrepiar. A IA ilumina um corredor, mas, ao fazer isso, apaga todos os outros. E o mundo continua sendo o que sempre foi, uma imensa coleção de labirintos. O que isso quer dizer no final das contas? Que a tecnologia pode até nos dar uma lanterna, pode iluminar um caminho específico para a gente. Mas a responsabilidade de navegar, de escolher a direção, de duvidar, de questionar, essa responsabilidade continua sendo e talvez sempre será fundamentalmente nossa, humana. E assim a gente fecha com essa provocação para todo mundo pensar. Se a IA é só uma lanterna que ilumina um corredor de cada vez, qual é, então, o verdadeiro papel de cada um de nós na busca pelo conhecimento e pela verdade, dentro desse labirinto gigante que é o mundo?